TV são telas que foram desenvolvidas, produzidas para um uso contínuo, um uso profissional. As TVs hoje normalmente são feitas para um uso de até 6 horas por dia, para durar até 4 anos, enquanto que uma tela profissional ela é feita para um uso de 24/7, para durar os mesmos 4, 5 anos de uma TV. Falando um pouco sobre os modelos de tela que a gente tem no Digital Signage, a gente tem 2 modelos basicamente. Tem um modelo standalone, que são aquelas telas individuais, e aí você tem diversos formatos, de 10 a 105 polegadas. As mais usadas são as telas de 32, de 40, 46, 49 e 55, aí no caso de video wall. E você tem os video walls propriamente ditos, que são aquela combinação de telas, onde você consegue um impacto maior da mensagem, onde você consegue um efeito muito melhor, principalmente em áreas onde você tem maior espaço, né, para poder veicular a sua mensagem. A gente também não pode esquecer o crescimento dos LEDs, né? O LED ele tem uma penetração muito maior hoje nos ambientes outdoor, mas já existe um desenvolvimento hoje, a tecnologia de LED evoluiu bastante, a gente tinha aí P10, P8, P6, hoje já está se falando em P1.2, que é um LED de altíssima definição para ambientes indoor. Então você também consegue controlar o índice de brilho desses LEDs, e a gente tem alguns exemplos lá, como Times Square, Piccadilly Circus, e aqui no Brasil a gente já viu um crescimento grande por parte dos shopping centers, e de algumas lojas, inclusive, tentando driblar um pouco essa lei de cidade limpa para mostrar já uma comunicação um pouco mais efetiva a partir das suas fachadas e vitrines. O Digital Signage, para quem não conhece, não teve ainda contato, o Digital Signage ou sinalização digital, ele parte do princípio de gestão remota de conteúdo. Ele parte do princípio de que você pode ter uma interação com essa tela a partir, por exemplo, de um modelo touch. E ele usa a rede de internet para trafegar informação. Avançando um pouco nisso, você tem também a plataforma de mídia, que é o que a gente chama de Digital Out of Home. Vou falar um pouco agora sobre a evolução do Digital Signage. O Digital Signage ele tem aproximadamente uns 10 anos. No começo, em 2007, você teve aí o início vamos dizer, dessa comunicação, dessa tecnologia, muito se usando TVs convencionais, o que a gente encontra até hoje, né? Às vezes até por falta de informação. E isso veio evoluindo, quer dizer, surgiram as primeiras oportunidades de mercado. Aqui no Brasil, a gente pode caracterizar um pouco o avanço do Digital Signage a partir da Cidade Limpa, da Lei Cidade Limpa, em São Paulo e no Rio, que eliminou a possibilidade de você veicular mensagens em backlights, em frontlights, até mesmo em outdoors, e isso impulsionou, de uma certa forma, a digitalização desses meios. Notadamente nas plataformas de ônibus, nas plataformas de metrô, e em algumas outras que a gente vai falar um pouco mais para frente. A partir de 2010, a gente teve aí uma entrada de alguns conglomerados de mídia. Então, algumas grandes players de mídia convencional começaram a tatear esse mercado de Digital Signage com uma promessa grande, mas com uma efetividade ainda pequena. Até porque naquela época, vamos dizer assim, em 2010, a tecnologia ainda não permitia que a gente tivesse um relatório de checking, a tecnologia não permitia para as agências, para os anunciantes, um controle do que estava sendo veiculado. E também nós não tínhamos uma escala de plataformas. Você tinha, por exemplo, 30 farmácias ou 200 ônibus, que foi aí, inclusive, o início dessa mídia, foi onde a gente teve uma maior penetração e que teve o seu sucesso na época. Porém, a promessa parecia maior do que efetivamente se entregou. Com o passar dos anos, aí, vindo já para os idos de 2014, começou-se a estabelecer melhores práticas no Digital Signage, as associações, como a BMOH aqui no Brasil e outras associações fora do país, elas passaram a ter uma visão mais profissional do Digital Out of Home, que de uma certa forma também pegou carona com o Out of Home, né, ou a mídia exterior, que já existia, tanto no Brasil como principalmente em outros países. Na Europa,
A gente sabe que desde os afiches, né, dos cartazes, a comunicação em rua sempre foi muito efetiva. E o digital pegou uma carona nesse processo. A tecnologia continua evoluindo e quando a gente chega hoje, em 2017, a gente começa a perceber que alguns players de hardware, por exemplo, já têm uma solução que combina uma tela com um player ou um computador embarcado e o próprio software. A gente já tem aí telas de uso semi-outdoor com índice de brilho muito maior. A gente evolui para telas que a gente chama de mini signage, até as telas de mirror, que são as telas de espelho, onde você consegue, se aproximando da tela, a partir de computer vision, identificar se é um público masculino, um público feminino e fazer uma oferta de um produto adequado a um ou outro público. Ou seja, a evolução do digital signage nesses últimos 3 anos foi imensa. Eu costumo dizer que, fazendo um paralelo com o celular, o StarTAC era o máximo, mas ele não rodava o Waze. A mesma coisa a gente pode perceber na evolução que houve nas telas, nos LFDs, nos hardwares, nos softwares, na tecnologia como um todo de digital signage, que permite hoje relatórios de checking, que permite hoje você saber exatamente o que está sendo veiculado, real time, e principalmente a um custo muito menor do que a gente tinha há 3, 4 anos atrás. Hoje você tem fabricantes, grandes players desse mercado globais, produzindo localmente. Muitas soluções ainda são importadas e por falta de escala a gente ainda tem um preço elevado, mas eu acredito que na medida que o mercado for adotando essa tecnologia, principalmente os varejos, o Brasil é o 3º maior país do mundo em franquias, a gente tem um mercado vasto aí de franquias, de varejistas que podem, assim como shopping centers também, nós temos mais de 550 shoppings no Brasil. Eu acredito que a partir do momento que eles adotem essa tecnologia, a escala vai fazer com que os preços reduzam ainda mais e isso vai permitir com que a gente tenha uma base instalada de digital signage bastante ampla, o que vai fazer também com que o mercado publicitário perceba o valor nessa plataforma, que produtores de conteúdo também percebam o valor nessas plataformas, ou melhor, nessa plataforma do digital signage, e a gente continue evoluindo. Essa evolução, a gente tem que falar, e esse é realmente o nosso tema aqui nesse seminário, falar sobre como o IoT, combinando com o digital signage, isso é uma combinação perfeita na realidade, porque quando a gente olha para a principal mídia hoje das pessoas, que é o mobile, ela se integra perfeitamente com o digital signage, com as telas, com essa sinalização digital. Falar um pouco por que agora, né? Por que isso está acontecendo só agora? Na realidade, a evolução dos smartphones, a evolução das redes, possibilitou que uma convergência ainda maior dos devices, como a gente fala, né? Quer dizer, hoje as pessoas elas podem sair de casa sem carteira, mas não saem sem o celular. E essa integração com as telas, as pessoas se acostumaram muito a ver vídeo. As pessoas hoje, a partir das redes sociais, a partir do próprio WhatsApp, as pessoas estão acostumando cada vez mais a se comunicar digitalmente. E o digital signage, de uma certa forma, vem acompanhando essa tendência e essa tendência vai empurrar, vai acelerar, sem dúvida nenhuma, o digital signage. Hoje você tem aí dispositivos, redes, a própria infraestrutura, uma série de analytics que permite, inclusive, com que marcas, no caso anunciantes, possam fazer uma análise do retorno do investimento que for feito a partir dessa tecnologia, da adoção dessa tecnologia. Então, de novo, o IoT como uma tendência mais ampla, como um guarda-chuva de soluções que vai ajudar também o digital signage a evoluir e a crescer cada vez mais. Nos primeiros anos, a sinalização digital ela era muito, digamos, assíncrona. Quer dizer, você tinha apenas imagens estáticas rodando em uma tela. Quer dizer, se a gente olhar um pouco para as verticais desse mercado, a gente começou nos aeroportos
e aí algumas grandes empresas coreanas, elas estimularam a adoção dessa tecnologia a partir de grandes painéis que publicavam informações de voos, mas que também faziam algum tipo de propaganda. E atualmente, a tecnologia, com o avanço da tecnologia, a gente consegue hoje customizar essa informação. A gente consegue identificar quem é aquele consumidor ou quais são as expectativas que esse consumidor tem em relação a conteúdo e cada vez mais levar uma informação, levar uma mensagem adequada e pertinente a esse consumidor, o que torna essa mídia cada vez mais relevante, cada vez mais impactante e com resultados em relação à performance dos produtos, das mensagens, dessa comunicação como um todo. Falando um pouco de mobile, eu vou chamar um especialista nessa área, o José Roberto Bonini, que vai falar um pouco para vocês de que maneira o mobile influencia o digital signage, falar um pouco sobre as tendências, sobre quais os principais desafios nessa integração entre o mobile e o digital signage, e as telas de digital signage, que eu tenho chamado até como um outro second screen. Quer dizer, o pessoal costumava chamar a TV com o mobile dentro de casa, eu olho para as telas profissionais, o digital signage com o mobile nos ambientes de consumo, nos varejos, nos transportes, também como um modelo de second screen. Bom dia, pessoal. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Gostaria de falar um pouco sobre o mobile, antes posicionando o mercado brasileiro. Hoje nós temos mais de 240 milhões de acessos no Brasil, só de mobile, de celulares, onde mais de 120 milhões são smartphones, de todas as gamas, né? Desde o smartphone mais simplesinho até o mais sofisticado. E o mobile já está presente no dia a dia de todos, né? A primeira ação das pessoas quando acordam de manhã é olhar o seu celular. E antes de dormir também. Então, como isso é o dia a dia de todos já, principalmente dessa massa de 120 milhões de usuários com smartphones na mão, o IoT está ali embutido presentemente todos os dias. Por quê? Porque o próprio celular, além da rede de comunicação, ele tem já uma série de outros dispositivos, como o NFC e beacon, né? Ali você tem o Bluetooth que se comunica com os beacons e outras tantas tecnologias que estão sendo discutidas aqui, né, nesse seminário. E para falar um pouco de mobile com digital signage, além desse volume de dispositivos e usuários que já estão prontos para utilizar a tecnologia do celular, você tem também aí uma coisa muito importante, que é como a empresa e aquelas empresas todas que têm ali o seu digital signage, o seu ambiente de telas conectados com as suas ofertas, com os seus produtos e, além de tudo, conectados sim como uma mídia que envolve o usuário no local onde ele está, o desafio, e tem sido isso muito trabalhado diariamente, é como trazer o usuário daquele momento que ele se encontra na loja ou no shopping ou no restaurante, depois para dentro da loja, fazer o retorno dele. O mobile é esse elo de ligação entre o usuário e aquele momento de prazer, de experiência, que ele está ali fisicamente ou na loja ou no restaurante. Então, muito tem se estudado, a gente tem várias iniciativas no mercado, principalmente a adoção de apps nos últimos anos, apps de meios de pagamento, apps que dão vouchers de descontos para o usuário e fidelidade, né? Fidelidade tem sido o carro-chefe no segmento. Então a ideia é, o usuário está na loja, ele está no local, seja ela qual for, ou um restaurante, ali a loja começa a se relacionar com o seu usuário através dos apps. Então ele baixa, se cadastra, começa a ganhar pontos, ganha descontos e a própria Foxmob, né, que é a agência que eu trabalho, a gente tem ali algumas iniciativas bem fortes nesse segmento. Então, tanto o varejo quanto as áreas de serviço em geral estão trabalhando nesse segmento, buscando trazer o usuário no momento que ele está na experiência física e trazê-lo de volta para a loja utilizando o mobile. Isso já em alguns segmentos não é muita novidade, né? Porque já vem sendo trabalhado nos últimos 2 anos, porém a novidade está como o varejo chega lá, como o varejo vai conseguir chegar ali no celular do usuário, no smartphone do usuário. Então nós temos uma série de outras iniciativas.
Hoje nós já temos, então, como eu comentei, planos de fidelidade, que é uma máxima, né, uma comum, vem sendo impulsionada, inclusive por empresas norte-americanas, que são muito fortes nesse setor, mas também a gente consegue hoje fazer uma integração das mídias entre o digital signage, que acontece lá na tela, e a mídia no celular. De que maneira? A gente tem ali uma série de oportunidades onde o usuário está ali com o celular e ele chega num momento em que ele precisa de alguma coisa. Então, é muito comum nos grandes centros, não no interior, mas nos grandes centros, nas capitais, você está ali no teu aplicativo de geolocalização, seja ele o Maps, seja ele o Waze, seja ele qual for, e ali você, nas lojas em volta, você pode colocar o seguinte, você está ali no aplicativo, você pede, olha, eu quero uma floricultura, por exemplo. E o teu aplicativo te aponta as floriculturas. Isso já é bastante utilizado, né, em vários segmentos de setores de serviço e comércio. E essa integração entre o mapa, onde o usuário está, e no momento em que ele está na loja, isso pode ser tudo gerado a partir do digital signage. Então ele está na loja, ele foi em algum momento naquela localização, essa localização, através da comunicação com o aplicativo, ela fica guardada no banco de dados da loja e ela se dispõe com ofertas nesses aplicativos, dando cupons de desconto, dando ofertas para o usuário, alguma facilidade ou vantagem para ele utilizar ali no seu celular. Então, o que a gente vem desenvolvendo e cada dia mais integrando esses sistemas e essas plataformas que elas passam do visual para a base de dados, ou seja, o usuário está ali desde o momento de experiência na loja até a utilização no seu celular, a gente tem sempre o desafio de quando, como e de que maneira chegar com a melhor mensagem para o usuário que tem o seu smartphone. Desafio lançado, segue com vocês, Ricardo Fioravanti. Obrigado. Bom, como a gente pôde ver na explicação, na explanação do Bonini, de fato o celular ele é determinante para o avanço tanto do IoT junto ao Digital Signage como do próprio Digital Signage. Eu tenho essa percepção também de que quem vai empurrar o Digital Signage é o mobile. E também os dados, né? A partir do momento que a gente tem uma gama muito maior de dados para poder trabalhar essa plataforma, customizar, como eu disse há pouco, os conteúdos, eu acredito que a gente vai ganhar, e esse é um grande desafio das empresas, de que maneira usar todos esses dados, de que maneira usar o Big Data para otimizar a sua comunicação nas telas de Digital Signage. Pegar um exemplo de uma outra vertical, a gente fala muito de varejo, mas pegar uma outra vertical como, por exemplo, indústrias. Você tem como usar, melhorar a comunicação interna de uma fábrica sobre dados, sobre a variedade de informações, falar um pouco em tempo real o que está acontecendo com a produção e, eventualmente, sugerir até algumas correções de rota. A gente, quando olha também para o mercado hoje das Smart Cities, a gente começa a perceber o quão importante é essa integração de dados, a publicação dessas informações, usando, por exemplo, o outro lado do fast food. Fast food, que a gente chama de QSR, né, a vertical de Quick Service Restaurant, talvez seja a vertical hoje mais madura, a vertical que a gente pode dizer que está dominada por Digital Signage a partir dos menu boards. Eu costumo dizer que é um Digital Signage 1.0, mas de qualquer forma você tem ali um bom exemplo de como o Digital Signage pode melhorar a comunicação, como ele pode estimular o consumo de um ou outro produto, como você pode customizar uma oferta no café da manhã, num almoço, num jantar, a partir das telas dos menu boards. Então hoje é muito comum você ver nas grandes redes de fast food, não só uma comunicação estática, mas uma comunicação dinâmica que apela para o appetite appeal dos produtos, das ofertas e, sem dúvida nenhuma, a gente encontra hoje aqui no Brasil, como em todos os lugares do mundo, essa vertical praticamente dominada por essas
por essa tecnologia. A partir daí, a gente vê o desafio de outras verticais, principalmente de varejo, quando a gente olha para o varejo óptico, quando a gente olha para o varejo, para o fashion retail, quando a gente olha para os pet shops, a gente vê o tamanho da oportunidade para a gente implementar e aumentar os projetos de digital signage no Brasil. Hoje, nos países mais desenvolvidos, não se fala mais no porquê o digital signage, mas sim como eu vou integrar o analytics que eu consigo coletar para melhorar o meu digital signage, para melhorar a eficácia da minha comunicação através do digital signage. Aqui no Brasil, a gente percebe já uma evolução, mas eu acredito que nos próximos 2, 3 anos, com a melhora da economia como um todo, uma vez que nos últimos 2 anos isso ficou de uma certa forma em hold, né? As empresas, muitos projetos foram pensados, planejados, mas ficaram na gaveta. Eu acredito que agora o varejo vai realmente acompanhar essa tendência, acelerar esse processo e não tenham dúvida que em breve nós vamos ver, como já podemos hoje observar nos shopping centers, uma grande quantidade de lojas com uma comunicação digital e partindo para uma maior eficácia na integração com os outros devices, notadamente o celular. Uma outra vertical que a gente percebe em outros países do mundo, principalmente no leste europeu, com muito uso de digital signage, são os supermercados. Aqui no Brasil a gente tem uma ou outra iniciativa, mas sem dúvida nenhuma é uma plataforma de consumo importante, é uma plataforma de consumo que ainda não descobriu os benefícios do digital signage, mas que em breve a gente vai ver aí uma crescente adoção por parte dessa vertical, desses players. Como eu falei no início, até certo tempo, até 20 anos atrás, o conteúdo, as pessoas iam atrás do conteúdo. Hoje, o consumo de informação ele é on demand, ou seja, o conteúdo tem que ir atrás das pessoas, o conteúdo tem que ir onde as pessoas estão. E as pessoas estão nas ruas, as pessoas estão nos shoppings, as pessoas estão nos salões de beleza, as pessoas estão nas academias. Então, a gente percebe que a evolução desse mercado ela é inerente. Inerente aos investimentos que serão feitos em IoT, que se estima aí até 2020, mais de 26 bilhões de dispositivos estarão conectados às nuvens. Quer dizer, a gente está falando numa grande aldeia global de comunicação, absolutamente conectada, e quem não se integrar a essa nova realidade vai ficar de fora. Seja varejo, seja marca, é importante que a gente perceba que a integração do IoT, a força que o IoT vai trazer nesses relacionamentos entre máquinas e entre pessoas, entre conteúdos e entre o consumo, ele vai ser determinante daqui para frente. Eu vou mostrar agora alguns exemplos de outras verticais que estão adotando o digital signage, como as salas de controle. Nós tivemos no Brasil, na época da Copa, em 2014, um boom nessas salas de controle de segurança. A gente tem aí outras verticais também com um potencial de crescimento, como o fashion retail, então os grandes magazines, as lojas dirigidas tanto ao público masculino como feminino, ela vem aí cada vez mais adotando uma comunicação digital. Temos também aí outras verticais que adotam digital signage, como a vertical de cinema, para mostrar, enfim, quais são os títulos que você vai estar podendo ver. As farmácias hoje também, nós estamos começando aí a fazer um projeto grande para algumas redes de farmácia. E aí mostra também o interesse dos laboratórios, o interesse dos anunciantes. Quer dizer, existe uma pressão do mercado anunciante que quer cada vez mais estar em contato com o seu consumidor no momento de decisão de compra e dos varejos, de melhorar a experiência desse cliente, desse consumidor dentro da loja. Quer dizer, e se a gente for resumir o digital signage em 2 frases, a gente diz que de um lado ele melhora a experiência do cliente dentro da loja e do outro a performance do acionista.
Ou seja, na medida que a gente, nesse conceito de omnichannel, cada vez mais percebe que o consumidor ele quer se relacionar com a marca, independente de qual seja o canal que ele vai estar acessando, seja ele online, seja ele offline, no caso a loja física, cada vez mais a importância de você ter uma apresentação de loja, uma integração com esse consumidor que já está digital mais efetiva. Uma outra vertical que eu não comentei, mas que tem um potencial enorme também de crescimento, são as óticas. O Brasil, para vocês terem uma ideia, tem algo em torno de 25 mil óticas. O mercado de transportes também, como eu já falei anteriormente, você tem isso notadamente nos aeroportos, nas estações de metrô, dentro dos próprios metrôs, em alguns ônibus. Então, resumindo, nós temos várias verticais que podem adotar digital signage. Sem dúvida nenhuma, o retail é a mais importante, e aí as suas subverticais. Mas também a gente pode ressaltar a importância que tem cada vez mais essa plataforma como mídia. Olhando para o mercado publicitário, falando um pouco, como eu já comentei, sobre o digital out of home, que é a mídia digital exterior, a gente tem aí grandes players globais atuando no Brasil, e que cada vez mais profissionalizam esse meio, cada vez mais se utilizam de uma tecnologia avançada para melhorar a comunicação, para tornar ela mais efetiva, para tornar, enfim, a performance dos anunciantes cada vez maior. Para vocês terem uma ideia, falando de mercado de mídia, né, mercado digital out of home, a gente tem aí um crescimento previsto até 2020 de praticamente dobrar o que é feito hoje, na faixa aí de 25 bilhões de dólares no mundo para quase 50 bilhões de dólares, combinando o investimento físico, o investimento offline de cartazes, de comunicações impressas, juntamente com as comunicações digitais. Existe um player, por exemplo, nos Estados Unidos hoje com 6 mil totens em shopping centers e na Europa com 8 mil totens em shopping centers. Se a gente vai para um shopping hoje como um Westfield em Londres ou se a gente vai numa Macy's, a gente pode perceber na prática um pouco do que eu estou falando e a maneira como hoje a integração do IoT, dos dados, através do mobile com o digital signage são cada vez mais pertinentes, cada vez mais fazem parte do dia a dia das pessoas. A gente não pode esquecer que o consumidor, nós já estamos digitais. Então o grande desafio é que o varejo, que as marcas acompanhem esse novo consumidor. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter de alguma forma contribuído para esclarecer um pouco sobre digital signage, sobre como o IoT vai impulsionar o digital signage e nós temos aí, sem dúvida nenhuma, um futuro muito promissor para essa nova plataforma, para essa quinta tela, e eu me coloco aí à disposição para outros esclarecimentos.